Candidato, além do capital político obtido com uma vitória expressiva nas urnas, além do apoio de governadores que o senhor descreveu aqui, além de uma união nacional em torno de uma ideia que o senhor venda, ao longo da campanha o senhor chegou a mencionar também, mais de uma vez, que o senhor pretendia assumir um compromisso com o eleitor brasileiro de não concorrer à reeleição. Não terá sido o primeiro político a prometer isso, mas a questão que se apresenta é a seguinte: de que maneira um compromisso desses, de, olha, não vou concorrer à eleição, poderia ajudá-lo a formar maioria no Congresso, como o senhor chegou a explicar em alguns momentos da sua campanha? Eu reafirmo aqui solenemente, pode me cobrar. Porque o senhor não tinha dito hoje isso aqui. Mas é porque você me interrompeu e eu estava sendo extenso, porque são 4 providências e um gesto. Tá. Então, as 4 providências é plebiscito programático, 6 meses, negociação com a mediação de governadores e prefeitos, plebiscito para os impasses, então somente para eles. O gesto, abrir mão da reeleição a partir de agora. Mas então, por que abrir mão da reeleição significaria para o senhor facilitar as suas relações com o Congresso Nacional? Porque o que destruiu a governança política brasileira, nesse modelo que eu estou lhe falando, é a reeleição. O presidente se coloca infenso, com medo dos conflitos, porque quer agradar todo mundo para fazer a reeleição. O presidente se vende a esses grupos picaretas da política brasileira, desculpa a expressão, não é? Eu tenho que, a pedido da Renata, trocar um pouco as expressões, assim, mas esses grupos de pouco escrúpulo republicano, eu também tenho essas expressões, sabe? Por quê? Porque tem medo de CPI e porque querem se reeleger. Eu tenho outra relação com a questão moral. Sabe, eu me garanto, eu não sou corrupto, eu resolvi fazer uma vida republicana. Então eu não tenho medo de CPI, pelo contrário, num governo como o meu, CPI vai me ajudar, porque se eu não roubo, não vou deixar ninguém roubar. Então quem denunciar corrupção no meu governo estará cooperando comigo. E eu abrindo mão da reeleição, eu vou cuidar só de fazer a reforma que o país precisa. Veja, essa é a minha história. Mas a visão... Deixa eu só completar, porque essa é a minha história. Eu fui governador do Ceará, o mais popular governador do Brasil. Nunca mais voltei. A minha questão é, uma vez colocado como não candidato à reeleição, o senhor diz assim, eu estou eleito e eu vou fazer um mandato só. Eu vou ficar 4 anos na presidência. O senhor diz que com isso o Congresso vai olhar para o senhor de uma forma menos belicosa ou com maior boa vontade na aprovação dos seus projetos? Isto ajuda muito, acredite, com a experiência que eu tenho, ajuda muito. Mas deixa eu lhe dizer, eu vou negociar. Deixa eu dizer de novo, elejam deputados que tenham um compromisso comigo, não necessariamente só do PDT, que tenham um compromisso com esse conjunto de ideias. Porque quem você eleger, desculpa eu me dirigir com as pessoas, quem você eleger é com esses que eu sou democraticamente obrigado a negociar. A minha diferença é que o Bolsonaro, por exemplo, denunciou isso e fez o oposto do que denunciou. A minha diferença é que o PT fez o tempo inteiro a denúncia da corrupção dos outros e depois negociou exatamente nas mesmas bases. Eu estou anunciando humildemente que quem quer que o povo eleja é com eles que eu vou negociar. O que eu prometo? Negociar em cima da mesa, sem o toma lá da cá e sem a roubalheira. Por quê? Porque eu vou substituir esse aliciamento por uma aliança do novo pacto das finanças estaduais e municipais, prefeitos e governadores. E tem um fusível. Persistir o impasse somente naquele ponto onde o impasse persistir, por maioria simples, que eu monto entre a eleição e a posse, isso é relativamente simples, eu peço a autorização do Congresso para fazer um plebiscito popular. Aí o senhor é eleito, o senhor consegue convencer o Congresso Nacional de que não vai concorrer a uma reeleição. E aí, digamos que o senhor consiga com isso fazer uma administração exitosa, né? Ao fim de um mandato exitoso, é muito natural que um presidente da República se converta num eleitor poderoso do seu sucessor. Essa é a chave. Pois então, ao se converter num eleitor poderoso do seu sucessor, o senhor não contrai com a oposição no Congresso o mesmo problema daquele presidente que vai disputar a reeleição? No fim das contas, se o senhor vai fazer o seu sucessor, não muda muito a história para quem está no Congresso na oposição. Não? Sim e não. Mas veja, a chave aqui é que naquela reeleição o povo estará sendo induzido voluntariamente a votar no projeto que começou a produzir resultados positivos. É o que eu sonho para o Brasil. O país está bombando, crescendo a 5% ao ano. O meu projeto, não sei se é impertinente eu mostrar, ele está escrito, é um livro que já vendeu mais de 200 mil exemplares, e eu peço para quem puder, tem gente de graça já na internet, ele está explicado. Eu não estou dizendo que é fácil.
Eu estou tentando sair dos impasses que acertam para o Brasil a maior crise econômica da história e a maior crise política que não tem fim. São 11 anos sem crescer, 27 milhões de brasileiros nasceram no nosso país, o país crescendo por 0,26%, um quarto de 1%. Sabe, com perversões absolutamente graves na concentração de renda, na miséria, na violência, nas doenças. No Brasil, bom, eu vi ontem o cidadão aqui, vou atender o apelo da Renata, né, o senhor presidente da República dizendo aqui, mas veja bem, o Brasil, meu irmão, tem 3% da população do mundo. E no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Qual é a explicação? Foi o comportamento genocida, que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento anti-ciência. Foi o adiamento eterno por politicagem barata com a questão das vacinas, numa briga vil, dizendo, em janeiro nós vacinamos, porque o governador de São Paulo transformou isso na sua principal ferramenta, faz uma homenagem aqui ao João Dória, que, aliás, eu sobrevivo aqui, porque grandes brasileiros claudicaram no caminho da pré-campanha, e eu estou aqui. Por quê? Porque é grande a massa de brasileiros, e eu espero estar falando com eles hoje, sabe, que estão votando no Lula porque querem se livrar do Bolsonaro e esqueceram que amanhã tem um Brasil para governar. Uma grande massa de brasileiros que são frustradas pela enganação do Bolsonaro, mas que não querem voltar ao Lula e o PT. Sabe, a gente não precisa aceitar isso. Por que a gente não usa a sabedoria dos dois turnos? Eu estou pedindo para mim uma oportunidade de aclarar as ideias. O Brasil tem saída.